Entendo o outro, respeito, Sim. busco ajudar, mas entendo que ele é ele e eu sou eu. Né? Perfeito. Que eu acho que para mim esse para mim foi uma ficha, parece um negócio simples, mas as pessoas têm dificuldade de entender que cada uma pessoa é singular. E aí, se a gente, neurocientificamente pensando, falando sobre isso, para eu sentir exatamente o que você está sentindo, eu precisaria ter a sua circuitaria em mim. Ah, que interessante. Então você está dizendo que da onde começa a vir essa singularidade é da formação. Cada um... Eu uma vez estava numa discussão que falava sobre isso. Mas somos todos iguais. Eu falei assim, não, nós somos diferentes. A única coisa que fez igual, e que essa é a beleza, né, da coisa, é que a gente tem uma lógica igual. Todo mundo tem coração. Sim, cérebro. Imagina se uma pessoa tivesse 2 coração, ou tivesse 4 pulmão. Não. A vida do médico é só uma loucura. Então, temos a lógica, nossa biologia, a arquitetura, né? Ela é igual. Agora, dali para lá... É outra coisa. Aí é que eu tá falo da nossa dos circuitos neurais ainda, que aí são pequenas coisas que a gente nem vê, né? São terminações quase. Então eu posso, se eu tenho uma experiência de, por exemplo, né, de uma perda muito grande de um familiar meu, eu posso avaliar de alguma forma, quando você perde um familiar como eu já perdi, eu ter uma ideia e ter uma atitude empática quanto a isso. Me aproximar com você. Mas eu não posso falar, eu sei o que você está sentindo. Sim. Não. Eu senti de uma maneira, você está sentindo da sua maneira. Mas você entende a zona que ela está colocada. Com certeza. Eu tenho essa atitude para te apoiar, para estar ali com você, né, para segurar a tua mão, falar... Eu tô aqui com você. Eu entendo, eu realmente entendo a sua dor. Porém, a sua dor, ela sempre será percebida por você. Ela não é percebida neurologicamente, neurocientificamente, redes neurais, por mim. Embora sejamos os dois pessoas que estamos sofrendo de uma dor. Muito parecido. Exato. Não sei se eu vou te fazer uma pergunta, não sei se faz sentido. Essa criação do trauma, você deu exemplo de às vezes a perda de alguém é um trauma que... e aí que você está trazendo que tem todo esse circuito neural. Isso cria uma mudança no seu circuito? Isso pode, quer dizer... o trauma, ele vai alterar esse circuito, quer dizer, se você não conseguir corrigir isso, vai ser um caminho. Com certeza, exatamente. Quer dizer, olhando para a neurociência aqui. Olhando, você vai entender que por exemplo, um trauma. Vou falar assim de uma forma até um pouquinho mais genérica. Hoje, nós dois aqui, nós nos conhecemos, nós somos amigos, porém nós estamos pela primeira vez numa situação, né, discutindo sobre isso aqui dentro desse ambiente. Certamente o que nós estamos aqui vivenciando, experienciando, já está modificando uma circuitaria dentro do meu e dentro do seu sistema nervoso central. Nós já seremos pessoas diferentes ao sairmos daqui. Teremos outras visões. E aí, isso você começa a levar para qualquer outro campo. Claro que um trauma, ou seja, uma emoção muito forte, de valência negativa, vai causar uma diferença muito grande, sim. O que acontece aí? Você vai ter traumas de diversas formas, né? Aí é um outro momento para a gente falar sobre trauma. Mas um trauma, ele vai, de fato, marcar especificamente e vai, sim, poder, como às vezes as pessoas têm apagões. Sim. Pós-traumáticos. Então, é como se fosse um curto ali no... Né? Então, diante de tudo isso, e pensando nas questões psicológicas, o que precisamos entender sempre? A história de vida daquela pessoa. Como é que eu cheguei até aqui? É como se fosse a arquitetura dela, né? Exatamente. Como é que ela está sendo desenhada. É isso que a gente estava comentando, né? Nós temos um arcabouço biológico, nós temos um parênquima, um arcabouço cerebral, que vai me dizer assim, olha, eu tenho 86 bilhões de neurônios no meu cérebro, o André também, nós temos ali muito mais células gliais, né? Células da glias, essas células que estão nessa sustentação, nesse arcabouço neural. Ok, só que as nossas experiências são diferentes. Sim. E isso é a riqueza da nossa mente, aquilo que a gente sempre fala, né? Mente, cérebro. E
as nossas emoções vão fazer o quê? Repousar, colocar no nosso corpo essas questões. Onde eu sinto mais, onde eu sinto menos. As dores emocionais, elas estão muitas frentes da psicologia, inclusive a psicossomática, as terapias corporais, vão colocar isso, né, de fato no corpo. Como é que eu sinto isso no meu corpo? E aí faz sentido, eu falo muito sobre a ideia de filtros, né? Porque o que você está dizendo é o seguinte, a gente vai deixar, a emoção vai entrar e ela vai, digamos assim, começar a mexer nessa rede neural. Mas eu vejo muito que tem, não sei se seria o trauma ou faz parte da emoção, é a forma que você também permite que aquilo entre, né? Não sei se isso faz... Faz todo sentido. Vai entrar ou tem as coisas que são, de fato, internas, né? Sim. Tem a questão, a gente estava falando do medo, né? O medo é uma das emoções básicas. O bebê, a depender se você expõe esse bebê a situações amedrontadoras, ele já vai expressar o medo. Verdade. Então, isso é uma questão que, aconteceu alguma coisa. Existem essas diferenças que a gente precisa saber. Bom, sim, discute-se muito a questão das emoções primárias, as emoções mais básicas. A gente, de fato, existem emoções que são mais básicas. Aí a gente pode teorizar, pegar alguns teóricos, teoria das emoções desde muito lá atrás, para chegar até aqui. Ainda há controvérsias por algumas coisas, né? Tem pesquisadores que estão ainda no modelo mais clássico, tem outros que já estão dizendo que as emoções são construídas, né? Tem a Lisa Feldman é uma pesquisadora que escreve um livro que é muito interessante para essa discussão, né? Não tem uma tradução em português, mas ele chama How Emotions Are Made. Então, há essa discussão das emoções construídas. Então, existem diferenças das teorias, mas uma coisa eu posso te dizer: eu sinto, você sente. Sim. Mas eu ia te perguntar, dentro dessa teoria, me deixou curioso. Elas são construídas, isso quer dizer que a gente pode estar criando algo desnecessário ou bom, ou pode ser para um lado ou para o outro? Podemos, e em geral fazemos isso, né? Construímos porque eu queria entrar rapidamente numa outra questão que eu acho fundamental. A questão do letramento das emoções, né? O que é o letramento das emoções? Eu vou perguntar, porque eu não vou fingir que eu sei, porque os outros vão querer. Porque o que acontece? Nós não aprendemos a entender como as emoções funcionam. Nós não aprendemos sobre as emoções. É fato. Você tem que aprender que você não pode chorar, ou você não pode fazer isso. Você aprende que você não pode, né? Você aprende o tempo inteiro que você precisa ser tolhido. Sim. Né? Menino, não mexe aí, cala a boca, engole choro. Né? Verdade. E isso vai interiorizando, porque para onde que vai tudo isso? Não tem outro lugar. Se você está psicanaliticamente falando, você tem um aparelho psíquico. E aí isso vai para o inconsciente e isso permanece ali. E isso vai... Lembra de moldar os comportamentos? Então, eu ia até falar, a gente entrevistou aqui não sei se você ouviu falar, o Jefferson Capellari, que ele é uma pessoa que estuda muito, também inteligência emocional, mas comunicação não violenta. E ele falou comunicação. Eu fiz até um curso de comunicação violenta. E ele falou muito sobre essa coisa do inconsciência, ele chama de cérebro reptiliano, ele até tem um livro que ele fala que isso vai solidificando ali, né? E você vai criando, vai ficando ali guardado, você também precisa... A história do cérebro reptiliano, isso se repete aí, isso tem uma base, né? Lá pelos anos 60, 70, isso foi cunhado, o cérebro trino ou triuno, pelo Paul MacLean. E aí, na verdade, é complicado falar hoje de cérebro reptiliano pelo que a gente entende de neurociências.